dicas avançadas da utilização do método RTK. Eu quero conversar um pouco a respeito com você. Até vou fazer o seguinte, vou desligar a webcam aqui. E daí eu quero trazer uma série de conhecimentos que vão ser essenciais, que vão guiar você. Quais são as etapas da coleta de dados, o que vem depois, para você entender mais. Então as etapas da criação da obra vão ser destas aqui, Criação da obra, configuração da base, configuração do rover de coleta de dados. O que é que eu quero trazer? O que vem depois? E também aqui as etapas, uma série de dicas de como resolver problemas e coisa e tal. Lembrando que eu tenho aqui um outro mapa mental que eu produzi, e aqui eu vou ter o método RTK-UHF, e ele não tá carregando a imagem dela cheia aqui. Bom, vamos deixar assim para não avacalhar. Então, eu queria copiar do link, não consegui, agora ele carregou. Então, o que acontece, querida pessoa? Premissa básica de funcionamento do método RTK. Receptor base, que vai rastrear dados no método absoluto estático, 2, 3, 4 horas rastreando dados. Correção via rádio do receptor rover. Então perceba o que? Você vai fazer do PPP da base e está fazendo o rastreamento de dados com o receptor rover. Daí, quanto à base das duas, uma. Ou você coloca em um local qualquer, define como autobase, onde que o receptor ele vai ler de umas 5 a 15 épocas, vai determinar uma posição em tempo real, e daí posteriormente você vai fazer do PPP da base e vai corrigir desta posição, corrigindo os vetores, corrigindo naturalmente daí os pontos coletados com o receptor rover. Modo autobase, como é feita a leitura de poucas épocas, vai acontecer, principalmente da vertical, eu já vi de ter até uns 3 metros de diferença. Então, sempre, depois faça a correção dos vetores. No caso, posição fixa, que são os dois modos, autobase ou posição fixa. Posição fixa, você chega, instala o receptor de um ponto, e daí dentro da posição fixa você pode dizer que é uma autobase, ou opção B, pode dizer que é uma posição, pode informar das coordenadas para a posição fixa, e com isso você vai fazer a correção dos vetores em tempo real. Perceba o que? Quando você está fazendo a reocupação, por exemplo, para um projeto de loteamento, é a melhor opção, para a alocação de dados. Você vai reocupar um marco que tinha sido rastreado anteriormente, e daí vai informar das coordenadas ajustadas e vai fazer a alocação dos dados de interesse. Então, entendido a premissa básica de funcionamento do método RTK, vamos lá então. Você foi a campo, o que você vai fazer depois? Bem simples, o PPP da base, que é mais simples, se você quiser pode fazer do ajustamento, mas o PPP é mais simples e é mais rápido e vai ter da logo do IBGE. Além disso, a correção daí dos vetores ou a reocupação, e daí a exportação dos pontos e a exportação do relatório, exportação dos pontos aqui, como você quiser, um arquivo DXF, por exemplo, ou se não DWG, ou ainda um arquivo TXT, um arquivo de texto, um arquivo CSV, que é um arquivo aqui do Excel, Enfim, como que você quiser fazer da exportação dos dados, daí exportação do relatório, tudo isso é na ferramenta exportar. Tem o que? Exportação HTML, que ele exporta um relatório completo, informações do datum, informações dos pontos coletados, o DOP,
a ordem que foi feita a coleta de dados, se o ponto ficou fixo ou não. Como tem a tecnologia de bloqueio de sinais multicaminhados, se tá fixo a campo, vai ficar fixo depois, né? Isso eu mostro nas próximas aulas. Aqui, eu queria trazer desta aula para este curso não ser um trem desgovernado, né? Para você entender do que é que vem pela frente. Então, etapas da coleta de dados. Vamos mergulhar um pouco mais fundo nas mesmas. Criação da obra não tem segredo. Você vai lá, cria a obra, define o datum, diz o hospedador. Configuração da base. Daí o que é que acontece? Configuração do rádio interno. Você vai aqui, configurar do rádio interno. Vai determinar do modo de coleta de dados, se é autobase ou posição fixa, e vai informar da altura da base, né? Sempre vai fazer disso. Configuração do rádio interno. Neste ponto é um dos pontos que eu realmente queria abordar nesta aula. O que acontece? Dependendo do lugar, tem problema de interferência. Por exemplo, lá em Belo Horizonte, uma frequência que funciona bem, um canal que funciona bem, é o canal 6. Então o profissional vai lá, escolhe este canal e vai embora, né? E dá certo. Lá no Rio Grande do Norte, em uma cidade do lado de Natal, um cliente teve sérios problemas. O canal 6 só ficava single, né? Problema de interferência eletromagnética, de interferência de sinal é isso. Você instala o receptor base, instala o receptor over, vai começar, né, a coletar dados aqui. E o que é que vai acontecer? Do nada vai ficar single, aquela mensagem vermelha horrível, né? Então ficou single. É problema de interferência, né, do sinal por algum rádio amador, torre de celular ou coisa assim. Qual que é o melhor canal? O Survey Master ele tem 9 canais, né? De 1 a 9 e tem a opção de customize. Depende. O melhor canal é o canal que funcionar da onde que você está trabalhando. Aqui onde eu estou, pode ser que o canal 6, por exemplo, funcione perfeitamente. Pode ser que ali na quadra vizinha, este canal não funcione e funcione o 4, por exemplo, ou o 8, né? Então o melhor canal é aquele que funcionar bem, que não ter o problema de ponto single, aonde que você está coletando dados. Ah, professora Denilson, e o problema de ficar, né, FOAT, fica FOAT a toda hora. Bem simples, ele tem a tecnologia de bloqueio de sinais multicaminhados. Então, acontece de ficar FOAT, porém, é melhor ficar FOAT a campo do que coletar um ponto falso fixo, né? Como eu disse, quanto aos canais, vá testando. Ele tem 9 canais. Eu vou abrir daqui, ó. Tô no Survey Master daqui. Daí aqui, ó, na guia dispositivo, se nós irmos na base, o que é que nós vamos ter adicionado? Eu fiz um eco de teste aqui, né, e coisa e tal. Daí, aqui, o que que você vai ter? Ó, em rádio interno, em canal, você tem aqui, ó, quantos canais? 9 canais. Naturalmente, cada canal tem a sua frequência. Canal 6, por exemplo, que é o mais utilizado, frequência é 460.05.00. Então perceba o que? Você vai a campo, tenta utilizar este canal. Também perceba que nós estamos falando de frequência de rádio, né? Lá, todas as qualidades das frequências e coisa e tal. Dependendo da frequência, o alcance do rádio interno vai ser um pouco maior ou um pouco menor. Então você foi a campo, tente utilizar do canal 6. Não deu certo o canal 6, você vai lá, né, e tenta utilizar um outro canal aqui, por exemplo, o 8, o 9. Não deu certo, tenta utilizar do 4, 5. Também tem uma outra opção. Ah, eu tô apanhando, não tá funcionando.
você vem aqui em Customize. Lá no final da última aula eu até coloquei, ó, este aviso aqui, onde que o que é que eu falei. Você vem aqui, ó, deixa como Customize, daí você vai poder editar da frequência utilizada. Naturalmente você vai fazer isso tanto na base como no Rover, né? Editou, colocou em Customize em 1, anota qual a frequência que você informou, vai lá no Rover e faz a mesma coisa. Comece, né, nessa frequência, por exemplo, canal 6. Daí, como eu disse aqui, ó, depois, testou essa frequência aqui, não deu certo, teste uma segunda, por exemplo, 459,05 aqui, em seguida 450, vai baixando aos poucos, até achar, né, a frequência que vai dar certo. Porém, isso como um plano B. Plano A qual que é? É você vir daqui e escolher um destes canais que já tem, né, customizados por padrão. Então perceba isso. Continuando aqui então, frequência é isso, né? Como eu disse, tem a frequência do canal 6, que é uma boa frequência aqui. Eu posso até fazer disso aqui. E daí, quando não deu certo e foi lá para dar longe, deixa quieto agora, né? Não deu certo, teste outras frequências, né? A melhor frequência é a frequência que funcionar aí no local onde que você está. Eu digo isso justamente porque aqui onde estou, determinada frequência pode funcionar, na quadra vizinha, quando vê, não funciona bem. Então, quanto à frequência é isso. Vamos continuar daqui. Determinação do modo de coleta de dados. Autobase, como eu disse, né? Você chega a campo, diz que vai ser da autobase aqui no rádio interno, depois que você configura o rádio interno. E o que é que o Server Master vai fazer? Com o receptor base ligado, vai pegar e vai ler de umas 5, 10 épocas. E feito isso, ele vai determinar uma posição. Perceba que a qualidade dessa posição é no mínimo horrível, né? Como eu disse, acontece de variar de 1, 2 metros. Eu já vi variar de até mais de 3 metros na vertical, entre a autoposição e os dados oriundos do PPP da base. Então chegou a campo, ligue o receptor base e coloque ele rastrear dados no método absoluto estático para fazer do PPP. Daí depois você vem aqui, determina como autobase ou como posição fixa, que dá para colocar depois, né, lá, mandar dele rastrear. Nós até podemos vir daqui, poderíamos ver, né, se eu tivesse com o rádio, com o equipamento montado, determinar, né, e mandar dele receber de uma posição. Tem este botãozinho azul, receber. Daí ele vai pegar e ler 5 épocas, se não me engano, e determinar dessa posição. Isso aqui na posição fixa, ou você pode informar das coordenadas. Que coordenadas? Coordenadas oriundas do PPP, né, querida pessoa? Então perceba isso. É a primeira vez que você foi a campo. Autobase. Daí você depois faz o PPP da base e faz a correção dos vetores, que eu vou ensinar nas próximas aulas. Está reocupando um marco. Posição fixa, e você vai informar manualmente as coordenadas. É muito bom para a alocação de dados. Por exemplo, serviços de loteamento, daqui a pouco serviços de topografia de estradas, eu acho que também, e serviços diversos, né? Porém, eu precisava que você soubesse, né, disso, que a autobase, ela não é uma coordenada, digamos que de confiança. Você tem que obrigatoriamente fazer do PPP da base e a correção dos vetores. Feito isso, configuração do rover e coleta de dados. Sem mais delongas, vamos fazer o seguinte. Nas nossas próximas aulas eu vou mostrar toda essa parte da utilização das outras ferramentas, toda a parte, né, de correção de vetores, toda a parte também de exportação de pontos, exportação de relatórios. É isso.
Nos vemos na nossa próxima videoaula. Fui nessa!